10h35. Quem está conosco agora é o repórter Luiz Felipe Nunes, que vai falar sobre a votação prevista para hoje em primeiro turno na Câmara Municipal de São Paulo da chamada Lei Anti-Oruan. Uma história antiga que a gente abordou aqui no Manhã Bandeirantes. Não só a cidade de São Paulo tenta aprovar essa lei, mas que levou os holofotes a Oruan e aos artistas que fazem essa apologia ao crime em suas músicas. Bom dia, Luiz. Bom dia, Lupato, Sabino. Bom dia para todos os nossos ouvintes. Uma legislação que já foi aprovada de maneira semelhante em mais de 40 cidades brasileiras. Uma discussão que começou há alguns meses e tem esse nome, Lei Anti-Oruan, porque é o nome de um artista que faz músicas muitas vezes que são consideradas e tem ali letras com apologia ao crime organizado e também ao uso de drogas. Essas legislações que ganharam esse nome não têm o nome específico de nenhum artista nestas regras, mas o que elas fazem é proibir a prefeitura de cada uma dessas cidades, e agora a gente está falando sobre a cidade de São Paulo, de contratar ou patrocinar eventos ou shows que são abertos ao público infanto-juvenil, onde artistas fazem apologia ao crime ou ao uso de drogas. Essa legislação fala especificamente destes eventos que são abertos ao público infanto-juvenil. Se for um evento com uma classificação indicativa para pessoas de 18 anos, por exemplo, essa lei não abarca essa contratação ou este tipo de patrocínio. Se a gente for falar de um festival, por exemplo. O festival tem uma classificação indicativa que não é aberto para todos os públicos. Então, essa lei não desobriga, não faz com que a prefeitura seja proibida de contratar estes tipos de artistas. E também é um pedido nessa própria legislação da colaboração dos pais, porque, segundo a legislação, em alguns eventos onde a classificação indicativa é para maiores de 16 anos, por exemplo, ou maiores de 18 anos, cabe também aos pais responsáveis não levarem os seus filhos para esse tipo de evento, porque existe esta classificação indicativa. A legislação que agora vai ser votada em primeira votação em São Paulo, ou seja, ainda não é de uma forma definitiva, passa por aquele processo de primeiro uma votação hoje e depois possivelmente uma nova redação para ser votada em um futuro momento. Ela tem a autoria de 16 vereadores. A Amanda Vettorazzo, que foi a primeira vereadora da capital paulista a falar sobre esse assunto, também Rubinho Nunes e outros 14 vereadores que participam da autoria desta legislação. E agora, segundo essa regra, caso ela seja aprovada e depois sancionada pelo prefeito Ricardo Nunes, caso um artista assine um contrato com a prefeitura, terá em todo o contrato uma cláusula afirmando que ele não pode cantar nenhuma música com apologia às drogas ou ao crime organizado. Ele pode até ter músicas escritas por ele ou cantadas em outros shows que têm apologia, mas ele garante que naquele show, de acordo com essa cláusula, ele não vai cantar essas músicas, não vai fazer nenhum tipo de apologia. E caso ele faça, aí ele passa por uma rescisão de contrato e também por uma multa de 100% do valor que ele receberia para fazer este tipo de show. E todo o dinheiro, de acordo com essa legislação, que for arrecadado por meio dessas multas, será destinado às escolas da capital paulista, as escolas da rede municipal. Outra regra semelhante que vai ser votada hoje em primeira votação na Câmara diz respeito especificamente às escolas. É uma lei de proibição de músicas com conteúdo pornográfico ou que façam apologia a crimes ou às drogas em escolas. Então, os colégios, não necessariamente contratando um artista, mas, por exemplo, se for fazer uma festa ali naquela escola, não pode tocar músicas, se essa lei for aprovada, que faça apologia a estes tipos de delitos. Inclusive, existe nessa legislação a possibilidade das escolas criarem um chamado conselho musical para aprovar e discutir quais seriam as músicas que podem ser tocadas nestes tipos de eventos. Duas das legislações que devem ser votadas hoje na Câmara, em primeira votação, além de outras regras que são típicas da Câmara dos Vereadores, como aprovação de dias para comemorar alguma coisa, moção de aplauso, aquelas regras que passam na Câmara sempre, mas essas duas devem causar mais discussões na Câmara dos Vereadores de São Paulo hoje. E como é que foi a audiência ontem do Sena Madureira, Luiz? Foi uma audiência mais tranquila do que a semana passada. Na semana passada a gente falou sobre essa audiência na Vila Mariana, em que ela não terminou, de fato, porque houve a presença de manifestantes, palavras de ordem, também a contenção por parte dos guardas civis metropolitanos. Então, na semana passada, uma audiência que não gerou nada, não passou qualquer discussão ou debate sério por ali. E, naquele momento, aconteceu em um auditório com capacidade para 172 pessoas.
Os manifestantes afirmavam que aquele auditório não tinha capacidade suficiente para todas as pessoas que queriam participar daquela sessão. A prefeitura se defende afirmando que quem chegasse por ali e não entrasse no auditório principal seria levado para um outro ambiente para acompanhar a sessão ao vivo. Mesmo assim, ontem, essa nova audiência pública foi feita no mesmo endereço, mas em um auditório maior, num pavilhão de eventos com 400 pessoas. Aí sim comportou todo mundo que queria participar e houve uma discussão. Tinham manifestantes com cartazes falando que não queriam o túnel do Sena Madureira, que não queriam aquela obra, mas houve sim uma audiência pública de fato. Então, vereadores da oposição e membros da sociedade civil que eram contrários àquele túnel apresentaram um novo projeto. Um projeto que poderia fazer com que a prefeitura não construísse o túnel Sena Madureira, ligando a rua Sena Madureira com a Avenida Ricardo Jafé, no Ipiranga, mas fizesse uma outra passagem, uma passagem de apenas uma obra, que seria mais barata, de acordo com esses manifestantes, mas não haveria a presença de um túnel. Esse túnel que deve ter um orçamento de mais de 500 milhões de reais. A prefeitura defende a presença do túnel, afirma que é a maneira mais eficaz de fazer essa obra e a maneira que vai beneficiar mais pessoas. Seriam, de acordo com a prefeitura, 800 mil pessoas por dia, mas foi uma audiência quente, mas mesmo assim com propostas, com vereadores, membros da sociedade civil e prefeitura debatendo de fato ideias, as ideias que já haviam sido apresentadas por uma consulta pública que envolveu milhares de pessoas. Então dá para falar que foi uma audiência mais produtiva. Agora, a prefeitura imagina que na próxima semana, até o final da próxima semana, consiga publicar a licitação para fazer essas obras e que em janeiro do ano que vem seja assinado o contrato, com um prazo de 2 anos para a conclusão do complexo Sena Madureira, um período de 2 anos, ou seja, janeiro de 2028. A expectativa da prefeitura é essa. Até o momento, o Ministério Público não fez qualquer pedido ou reclamação, diferentemente do que a gente viu no ano passado, quando a prefeitura começou essas obras e houve uma paralisação a pedido do Ministério Público. A prefeitura fez algumas alterações nesse projeto inicial e agora tem como o principal fator, além de publicar essa licitação, a conversa com os moradores do local, porque são cerca de 100 pessoas que devem ser afetadas e passar por uma desapropriação por ali. Muitos desses moradores foram as pessoas que visitaram essa audiência pública ontem para fazer essa reclamação com a prefeitura. A prefeitura já conseguiu fazer um acordo com uma das comunidades de pessoas que vivem por ali. Agora é uma conversa com a segunda parte das moradias para fazer com que este projeto avance até o ano de 2028. É um projeto importante, polêmico, mas que vai atingir a vida de muita gente que passa por lá. E também atingir as pessoas que moram lá, nessas comunidades que serão desapropriadas. Desapropriações caras na Vila Mariana. Vai ter que desembolsar bastante a prefeitura, que seja o valor justo da desapropriação, porque são pessoas que vão ser removidas das suas casas. Mas que é uma obra importante para a cidade de São Paulo, sem dúvida nenhuma, é. E agora, caminho para a própria obra, né? Em janeiro, a licitação e depois 2 anos de obra. Depois de 2 anos de obra, a expectativa da prefeitura, o Ministério Público agora, por enquanto, não disse nada. Mas a gente sabe que é uma obra que já está há muito tempo em discussão, né? Luiz Felipe Nunes, muito obrigado. Obrigado, Luiz. Muito obrigado. 10